turma, professora Vanessa aqui falando. A gente vai começar a nossa primeira aula de Contabilidade Societária 2. Hoje a gente vai aprender diferentes tipos de investimento. A gente vai aprender que uma empresa, ao comprar uma ação, esse ato, esse investimento dela pode significar várias coisas para a contabilidade. E tem abordagens bem diferentes, a depender da intenção com que a empresa compra essa ação. Então, vê só. Aí tem os tipos de investimento: negociação imediata, disponível para venda, mantidos até o vencimento e investimentos permanentes. Só que essas classificações, quem dá é o contador. Não é que a empresa vai comprar uma ação e vai dizer: olha, contador, é uma negociação imediata, classifica aí como negociação imediata. Lógico que não. É o contador que vai avaliar aquele fato contábil e vai interpretar o que é que ele significa. Então, vamos por parte. Primeira coisa que a gente precisa ver ao comprar, nesse caso, né, da empresa que a gente está fazendo a contabilidade, fazer a aquisição de algum tipo de ação, a gente vai interpretar qual é a intenção dela. Ou seja, o que é que ela quer? Ela quer vender imediatamente? Ela quer permanecer com aquela ação? Ou seja, a intenção dela é de venda imediata, ela vai deixar nos ativos dela para depois vender, ou então ela tem uma intenção mais concreta, permanecer com aquele investimento por muito tempo. Então, a depender dessa intenção é que a gente vai classificar. Então, vê só, negociação imediata. Então, a gente tem o primeiro, que é negociação imediata. Então, é qualquer tipo de investimento que a intenção da empresa, ao adquirir aquele investimento, é liquidá-lo imediatamente. Então, ela vai vendê-lo. Então, você sabe que a intenção dela é de vender. Então, vê só, se a intenção da empresa é liquidar esse investimento, você acha que ele vai ser tratado como o quê? Como se disponível fosse. Disponível. Ou seja, o valor dele... deixa eu passar aqui, Tem aqui um gráficozinho que demonstra tudo. O valor dele vai ser o valor justo. Por que o valor justo? Porque é como se fosse o valor de mercado. Valor justo. A gente vai registrar pelo valor justo, que no mercado eficiente é o valor de mercado. E qualquer alterações para cima ou para baixo vai direto para o resultado. Porque como se a gente está considerando que a empresa vai liquidá-lo a qualquer momento, então se ela comprou uma ação por R$5 e no outro dia a ação está valendo R$4,50, a gente vai ter que reconhecer essa perda de 50 centavos diretamente no resultado. Porque a gente vai avaliá-lo a valor justo, que é o valor de mercado. Então, negociação imediata. Esse é o primeiro. O segundo é os disponíveis para venda, que é o seguinte: a empresa ela sabe que vai vendê-lo, mas não é algo imediatamente. Ela vai permanecer lá por algum tempo no ativo da empresa e ela eventualmente vai vendê-lo. Ela sabe que vai vendê-lo, mas não é uma coisa imediata. Não vai ser nos próximos dias, nas próximas semanas. Então, disponível para venda. Nível para venda. Ele vai se comportar, na hora que a gente for avaliar, vai se comportar muito com a negociação imediata. Por quê? Porque a gente vai avaliar também a valor justo, ao valor que está no mercado, certo? Só que, como a gente não vai vendê-lo imediatamente, não vai liquidar esse investimento imediatamente, não faz sentido a gente ficar registrando todos os acréscimos e decréscimos no nosso resultado. Por quê? Porque ia deixar o resultado. Imagina, todo dia uma ação, ela aumenta e diminui. Todo dia ela está aumentando e diminuindo algum percentual. Então, ia deixar o nosso resultado muito... com muita informação desnecessária. Então, o que é que a gente faz? A gente não coloca essas variações no resultado. A gente coloca naquela conta de patrimônio líquido chamada ajuste de avaliação patrimonial.
Então, a gente está, sim, reconhecendo os ganhos e as perdas na variação do nosso investimento, só que esses ganhos e perdas, eles não vão passar pela demonstração do resultado do exercício, porque eles vão ser reconhecidos diretamente no patrimônio líquido da empresa. Então, esse é o disponível para venda. A gente vai avaliar valor justo, mas a gente avalia valor justo, mas quando tiver alterações, ou para mais ou para menos, a gente vai reconhecer essas alterações diretamente no patrimônio líquido. Ok. Qual é a próxima? A próxima são investimentos que a intenção da empresa é mantê-los até o vencimento. Mantidos vencimento. Terceiro, note que está em ordem decrescente de liquidez, certo? Aqui é mais líquido, ou seja, a empresa vai liquidá-lo com um período mais curto, né? Imediatamente, e depois vai ficando cada vez menos líquido. Então, o que seria um investimento mantido para venda? Mantido até o vencimento. Seria, por exemplo, a empresa compra um título de tesouro, por exemplo, e ela pretende ficar com esse título até o vencimento que foi determinado no momento que ela comprou lá no contrato de compra. Então, ela já está prevendo o quanto ela vai conseguir com o rendimento que ela vai ter com esse investimento, e ela vai mantê-lo até o final, até o vencimento. Então, vejam só, se ela vai manter até o vencimento, certo? Ela vai resgatá-lo apenas no vencimento, e ela já sabe, a empresa já sabe a rentabilidade, exatamente quanto ela vai conseguir desse investimento. Então, não faz sentido a gente ficar avaliando esse título, as suas alterações no mercado. Porque o que acontece é o seguinte, a empresa pode comprar um título aqui no dia 1 e o vencimento dele é só daqui a 3 anos. 2. O vencimento dele, só daqui a 3 anos, certo? Aí, daqui a 3 anos, ela vai resgatar esse título com algum rendimento, alguma remuneração por ela ter emprestado o dinheiro dela por tanto tempo, certo? Se ela pretende mantê-lo até o vencimento, não importa se esse título aqui vai valer um pouquinho menos, ou aqui vai valer um pouquinho mais, ou vai ficar variando. Por quê? Porque ela sabe exatamente, nesse momento, o quanto ela vai resgatar. Então, como é que a gente vai avaliar? Vê só, a gente vai avaliar pelo custo. A gente avalia pelo custo do título, e qualquer alterações a gente não faz absolutamente nada, porque essas alterações ao longo do tempo não são relevantes para a empresa, porque ela pretende resgatá-lo apenas no vencimento. Então faz sentido, mantidos até vencimento, a gente avalia pelo custo, e qualquer alteração o contador ele não precisa efetuar nenhum lançamento. E por último, a gente tem investimentos permanentes. Investimentos permanentes. Como o nome mesmo diz, são investimentos que a empresa não tem intenção nenhuma de liquidá-los. Ela pretende permanecer com eles. Só que esses investimentos permanentes, eles são divididos em 2. Um é avaliado pelo custo e o outro é avaliado pelo MEP, que é o método da equivalência patrimonial. Ninguém precisa saber agora o que é o método da equivalência patrimonial, porque é praticamente tudo que a gente vai estudar neste curso, método da equivalência patrimonial. Então, vamos lá. Quem for obrigado, a gente vai ver os casos de quem é obrigado, mas quem for obrigado por lei a ser avaliado pelo MEP, vai ser avaliado pelo MEP. Quem não for obrigado, vai ser avaliado pelo custo. Então, o custo, se avaliado pelo custo, qualquer alterações, né? Simplesmente não acontece nada, que nem aqui em cima. E quando avaliado pelo MEP,
qualquer alterações vai para o resultado. Mas é um resultado especial, que a gente chama de resultado com equivalência patrimonial. É resultado, passa pela DR normal, uma conta de resultado, mas a gente dá um nome especial. Tão especial que na nossa DR tem uma linha só para os resultados com equivalência patrimonial. Então, o que seria isso, essa equivalência patrimonial? Então, praticamente, o nosso curso inteiro é para estudar esses investimentos permanentes que são avaliados pelo MEP. Por que eles são avaliados pelo MEP? Porque alguma coisa na lei os obriga a ser avaliado pelo MEP. E a gente vai ver que é muito importante que sejam mesmo avaliados pelo MEP. A gente vai ver que essa avaliação do método de equivalência patrimonial, ela possibilita que as empresas elas sejam muito mais transparentes e, por exemplo, não escondam passivo. A gente vai ver exatamente o que é. Então, bora ver aí um resuminho, né? Para a gente conseguir diferenciar cada um desses, e vocês podem ver também onde vocês podem encontrar conteúdo sobre cada um desses tipos de investimento. Então, a participação é exclusivamente para venda subsequente. Se sim, vai ser... Você vê a CPC 38, instrumentos financeiros. Se não, aí você pergunta, a investidora exerce controle? Se sim, aí é controlada, que a gente vai ver que é um caso de MEP. Se não, exerce influência significativa. Se sim, é coligada, que é outro tipo de caso do MEP, que a gente vai ver. Se não, existe acordo contratual de controle em conjunto. Aí, se sim, aí a CPC 19, se não, CPC 38. Então, isso daqui vai ficar muito mais iluminado, esse quadrinho, ao decorrer do curso. Então, bora lá. A gente viu que o método custo, né, investimentos permanentes, investimentos permanentes, aqui o 4, eles podem ser avaliados pelo custo. Todos os investimentos permanentes, ou seja, que se tem a intenção de permanecer com as ações da empresa investida e não forem obrigados pelo MEP. A gente viu que são esses os casos dos que são avaliados pelo custo. E quais seriam, então, os investimentos avaliados pelo MEP? A gente viu que pode ser custo são todos que não são obrigados pelo MEP. E quem é obrigado ao MEP? São as coligadas, as controladas e aí quem tiver influência significativa. Que isso daqui resume pertencentes ao mesmo grupo econômico ou sob controle em comum, certo? A gente vai focar bastante aqui, nesses dois. Por quê? Porque influência significativa, a gente vai ver que exatamente o que é, mas eu digo assim, pertencentes ao mesmo grupo econômico e sob controle em comum são situações que é muito fácil da gente evidenciar. Duas empresas que pertencem ao mesmo grupo econômico. Coligada e controlada, a gente vai ter que aprender a regrinha de como identificar se uma empresa é controlada ou coligada. Vamos aprender como. Vou passar isso daqui. Aqui. O que seria o método da equivalência patrimonial? É um método de contabilização por meio do qual o investimento é inicialmente reconhecido pelo custo e, a partir daí, é ajustado para refletir a alteração pós-aquisição na participação do investidor sobre os ativos líquidos da investida. Ou seja, seu valor contábil será aumentado ou diminuído pelo reconhecimento da participação do investidor nos lucros ou prejuízos do período gerado pela investida após a aquisição. A participação do investidor no lucro ou prejuízo do período da investida deve ser reconhecida no resultado do período do investidor. As distribuições recebidas da investida reduzem o valor contábil do investimento. Aí a pessoa vai dizer, eu não entendi nada. Então, bora lá. O nome mesmo diz, é o método da equivalência patrimonial. Equivalência patrimonial. Isso significa o quê? Significa que a empresa adquiriu o investimento. Aí debita investimento. Tá? Eu estou dizendo que ela é obrigada pelo MEP.
Eu ainda vou explicar quais são, quando é que elas são obrigadas pelo MEP. Mas suponha que seja, o que seria esse método da equivalência patrimonial? A empresa adquiriu um investimento de 1.000, que é obrigado pelo MEP, certo? Aí credita lá banco 1.000. Esse 1.000, suponha que representa 100% do investimento. Então, A adquiriu B e o PL de B é 1.000. Então, representa 100%. A adquiriu 100% de B. Certo? Equivalência patrimonial é o investimento de A, aqui a continha de investimento de A, está sempre refletindo exatamente o que acontece no PL de B. Então, suponha que B teve um prejuízo de 20, certo? Então, o PL de B passou a ser 980. Então, o que significa o método da equivalência patrimonial? Significa que A, na sua contabilidade, vai ter que registrar o seu investimento, sua continha de investimento, para refletir exatamente o que está acontecendo no PL. Ó. Equivalência patrimonial. Tem que equivaler ao que está acontecendo no PL de B. Como ela tem 100% das ações de B, então ela vai registrar também esse prejuízo todinho. Então, ao B ter um prejuízo de 20, A teria que fazer o seguinte, ela ia ter que creditar o investimento dela, entro em B, em 20, e uma despesa com REP, que eu disse para vocês, uma conta de resultado tão especial que na nossa DR tem uma linha só para ela, em 20 também. Vejam como o investimento reflete o PL de B, investimento. Então, o investimento inicialmente estava a 1.000 e depois a gente creditou 20, então ele está 980, que reflete justamente o PL de B. Então, a equivalência patrimonial é isso. A equivalência patrimonial, ela vai existir em situações onde essas duas empresas daqui, elas têm uma forte relação tão grande que é como se B pertencesse a A. Nesse caso, realmente pertence, porque é 100%. Então, se B pertence a A, então A tem que registrar em seu investimento tudo o que está acontecendo com B. Por quê? Porque, vê só, se A tem 100% de B e não registrasse o que acontece em B, então A poderia vender uma cadeira para B por R$1 milhão, uma cadeira que não vale nada, um lixo de cadeira, vender por R$1 milhão, B ia se ferrar todinho para conseguir um empréstimo para pagar essa cadeira, A ia ficar com lucro gigante e depois B, em algum momento B ia ter que registrar uma perda gigante e essa perda não ia para A. Então o que é que A estaria fazendo? A estaria escondendo o passivo em B. Então, é para isso que existe o método de equivalência patrimonial. Para que, se uma empresa ela está com fortes relações com outra, seja por influência, seja por controle, seja todas as situações que a gente for ver, ela vai ter que refletir na sua contabilidade, no seu investimento, tudo o que está acontecendo com a outra empresa, certo? Então, é isso que esse texto todinho está querendo dizer. Vamos continuar. Isso aí eu vou passar. Então, eu vou parar por aqui para a gente depois, para o vídeo não ficar muito longo, e em seguida a gente vai ver quais são os casos que são obrigados ao método da equivalência patrimonial. Valeu, galera. Até o próximo vídeo.